Estimados irmãos e irmãs, estamos aqui com as bênçãos de Deus para darmos início ao nosso Evangelho no Lar, agradecendo ao nosso Pai Celestial pela oportunidade que nos faz, ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecermos pelos benfeitores amigos que têm tanto nos ajudado, empenhado conosco diante das nossas dificuldades, mas estamos também insistindo várias vezes conosco mesmo na reforma. E para iniciar o nosso momento de oração, nós vamos fazer a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje, no nosso Evangelho no Lar, nós vamos refletirmos sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, 919, que nos fala sobre conhecimento de si mesmo. Kardec faz a pergunta seguinte aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O que nós temos que fazer para nós fugirmos das formas que sempre nos prendem na erraticidade? Então, os espíritos disse, um sábio da antiguidade vos disse, conheça a ti mesmo. Esta foi uma das afirmações também de Sócrates, que nos diz que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Se nós não conhecermos a nós mesmos, nós não vamos saber lidar com a vida, a forma de nós fugirmos desses arrastamentos. E a explicação que vem de Santo Agostinho, uma pergunta muito interessante, depois lê ela toda com a resposta, as afirmações de Santo Agostinho. Santo Agostinho também nos relata assim: Deus nos coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza e que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que o outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz, esperar sem receio e despertar de uma outra vida. Avaliamos esses ensinamentos de Santo Agostinho diante dessa questão, conheça-te mesmo. Nós entendemos que nós devemos conhecer a nós mesmos sem excesso. Porque se nós começarmos a conhecer a nós com excesso, nós vamos nos tornar egoístas, porque nós vamos ver nós acima dos outros, e nós não podemos. Então, sem excesso já é o melhor caminho, o qual nós temos que percorrer. As nossas enfermidades não são de ordem externa. As enfermidades do corpo são consequências espirituais. Então, nós temos que, para nos conhecer, nós temos que começar a olhar em nós todos esses motivos que nos levam às consequências da vida. De que forma nós vamos entender se nós queremos nos melhorar, fugir dos arrastamentos, temos que conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar. É o caminho ao qual nós podemos melhorar. Por exemplo, os pensamentos desproporcionais geram perturbações de energias descontroladas. Os
pensamentos nossos geram energia descontrolada, causando o quê? Em nosso quadro patológico espiritual, uma desordem, que o qual nós não devemos permitir. E faz com que nossos órgãos passam por perturbações. Então, quando nós permitimos os pensamentos turbulentos, desviados, que vai ocorrer conosco, vai afetar o nosso quadro patológico. Tranquilamente. O sentimento que nos deixa sem o controle são energias que instalam em nosso corpo. Nos deixa em sinistros com o habitat de convívio familiar. Então nós observamos o que gera em nós dentro de um lar. Nós voltamos a nos conhecer a nós mesmos. É preciso que nós conhecemos a nós para fugirmos desses arrastamentos que nos levam às consequências maiores. Então, só nós seremos amparados e descortinados de tudo isso no empenho que nós estamos tendo diante desse sentimento. Tudo gera emoções que faz desajustes tristes. É preciso conhecer os motivos de tantas enfermidades que surgem. Por que surgem tantas enfermidades? São os nossos pensamentos, arraigados de energias, arraigados de tantas coisas que geram quadro patológico no nosso quadro do corpo físico, e gera todo esse descontrole, onde existem as enfermidades. E nós observamos, dentro desses desajustes de enfermidades, que o maior afastamento hoje, uma das maiores partes de afastamento dos trabalhadores em todos os gêneros de trabalho, é a parte psiquiátrica. Por quê? Porque nós sofremos pelas nossas emoções negativas, pelo medo, pelo temor, afeta o quadro psicológico e naturalmente nós chegamos hoje ao médico, vamos ao psiquiatra, ele vai narrar para nós, através do atestado, nós vamos ficar reclusos em casa e tomarmos medicamentos para nós controlarmos o nosso emocional. São situações criadas do pensamento oriundos. Então, tudo isso é preciso que a gente passe por avaliações de nós mesmos. É preciso conhecer os motivos de tantas enfermidades. Creio que no Brasil, não falando do planeta Terra, que também deve ser, creio que no Brasil, a maior parte que afeta, nós vamos observar na medicina, o médico que trabalha principalmente de CTI, no pronto-socorro, que eles lidam mais com a morte, com o desencarne, eles sempre têm um desvio psiquiátrico, ou na bebida, ou também mesmo no exagero da comida. Não estou acusando a medicina, estou dando um exemplo, como isso ocorre em todos os outros trabalhos. Mas por quê? O médico que estuda tanto, que se esforça com a saúde, dedicam-se horas trabalhando dentro de um hospital, mas ele está ali o tempo todo tentando cercar o fogo da vela, lutando para nos dar vida física. E ele é humano, passivo de erro, se envolve em alguns tipos de tristezas e passa por esses motivos. É assim que surge também as enfermidades. E o que é preciso fazer? Tomar os remédios que devem, para nós, no quadro patológico, o equilíbrio que nós vamos encontrar. São os remédios. Mas quase todas as profissões passam por esse grau. Nós vamos avaliar o seguinte: vamos observar os nossos irmãos que exageram no alimento, na bebida, no cigarro, enfim,
os vícios que nós sabemos. Ele no futuro ele vai voltar com o quê na próxima encarnação? Estômago fraco, qualquer coisinha ele passa mal, aquela má digestão horrível, consequências do exagero da comida, da bebida, de várias formas que tem doenças hoje registradas. Porque nós observamos assim, o esquizofrênico. O que ele foi no passado? O esquizofrênico foi um irmão nosso que foi um assassino seguido de suicídio. Hoje ele é um esquizofrênico, está passando por uma prova que ele feriu o seu perispírito. Hoje ele tem que cumprir com os desígnios que Deus marcou para ele. E não deve nós fugir daquilo que Deus quer de nós. Então, o que acontece quando nós perdemos a nossa liberdade? Quando nós contraímos com o passado tenebroso, na próxima encarnação, o que nós fazemos? Perdemos a nossa liberdade. Por quê? Nós não vamos poder comer qualquer coisa, vai nos fazer mal. Nós vamos ter que ter atenção, cuidado dos outros para nós não termos crises epiléticas. Nós vamos ter que ter vários cuidados. Então a nossa liberdade de encarnação fugiu completamente. É uma lei de causa e efeito. Sabe que o abuso, vamos falar aqui do abuso da afetividade física. Aquele que faz várias promessas de amores, né? Faz promessas 10, 20, 30 e não assume nenhuma nesta vida. Simplesmente ele pode usar talvez do poder econômico, da beleza física, de várias coisas. Ele vai voltar na outra encarnação também. Quais as dificuldades dele? Ele vai ser aquelas pessoas que não conseguem encontrar um jovem para o seu relacionamento. Ele não vai conhecer uma jovem, uma moça para o seu relacionamento. Tudo que ele faz não consegue encontrar. Consegue um serviço, se tiver 100 funcionários na empresa, for demitir um, ele vai ser o primeiro a ser demitido. Então ele vai encontrar a falta de afetividade nesta vida. Porque na outra vida ele se comprometeu com os amores que não cumpriu nenhum. Então nesta ele vai ter esta deficiência de relacionamento. E essa falta de relacionamento vai gerar para ele que a depressão. Porque ele fala, mas o que eu faço de errado? Ele pode pensar, olha, o meu vizinho, ele tem as condições financeiras dele menos que a minha, ele não é uma pessoa tão simpática, eu até acho que eu sou uma pessoa simpática, não tem assim defeitos graves, ele tem a companheira dele, eu não consigo de forma alguma alguém para me acompanhar nesta vida. Quantas vezes nós ouvimos na casa espírita, às vezes, os nossos irmãos lamentarem sobre isso. É porque nós abusamos no passado. E nesta vida, o quadro amoroso é afetividade. Nós vamos ter que responder com tudo isso da vida em que nós escolhemos. Aí diz assim, olha na esposa que está deitada do lado da cama, falando, se ele tem dentro da família, ele consegue uma companheira, ele olha e fala assim, essa não é a esposa que eu queria. Olha para os filhos, meus filhos deveriam ser outro diferente, do vizinho é melhor. Por quê? Ele traz do passado as consequências da afetividade. E isto gera um grande problema. Por isso é importante nós refletirmos muito sobre a nossa vida, conheça a ti mesmo, é nós conhecermos nós, para que nós não cobramos aquilo dos outros. Como nós já comentamos aqui, nós estamos ao lado de nós, Deus deixa nós como um espelho para nós avaliarmos nós mesmos. Olha, nós observamos quantos trabalhadores dentro da casa espírita, das igrejas e todos os templos cristãos estão lá trabalhando. Ele põe defeito na casa, ele não concorda com a casa, ele discorda de todas as formas de trabalho dentro da casa, duvida, é a casa que o acolheu. Então vejam assim, quando nós somos críticos da religião, que qualquer seja o segmento,
pode ter a certeza, se não for nesta vida, na próxima, nós não vamos suportar religião alguma. Por quê? Nós desacreditamos. Narra-se no livro do André Luiz, resumindo aqui, que em um determinado trabalho de desobsessão, um irmão fazia com que os colegas de trabalho de desobsessão desacreditassem das manifestações. E dentro daquele trabalho, ele sempre falava que o médium era uma criação dele, que não havia ali um espírito. Passou-se o tempo, aquele trabalho desacreditado, ele desencarnou. Desencarnou, o tempo passou e ele foi trazido ao mesmo trabalho de desobsessão. Ele disse, mas eu sempre preguei que não era espírito que manifestava, eu estava enganado, eu vou chegar lá. Eles também não vão acreditar, mas vamos experimentar. Colocou ele junto ao médium, o médium ficou ali mediunizado, manifestou, os colegas falaram, não acredito, não era ele, não era diferente. Às vezes tem essas dificuldades com as mensagens que psicografa. Recebe a mensagem, meu pai não falava desse jeito, o pai não mudou? Será que a mãe não mudou? Será que o irmão não mudou no plano espiritual? Ele precisa vir com a mesma forma que ele era antes de encarnado? Então nós temos que passar a estudar, conheça a ti mesmo, para que a gente não sofra com esses problemas. Olha, muitos dizem assim, então Deus permite a nós a dor, o abandono, todas as dificuldades? Não, Deus não permite para nós. Deus é o gerenciador do mal, Ele não é o criador do mal. Se Deus tivesse permitido a dor, por exemplo, Ele não teria permitido o anestésico, Deus não teria permitido a nós o antibiótico, Deus não teria permitido a nós o analgésico. Graças a Deus que existe o analgésico. Nós estamos com a dor de cabeça grande, toma um analgésico, passa. E a gente às vezes nem repete mais aquela dor de cabeça, então Deus não é o criador, porque senão jamais Ele ia permitir a anestesia para fazer uma ponte safena, uma cirurgia no crânio. Deus dá a nós anestesia. Então Ele não é o criador do mal e nem da dor. Ele é o gerenciador, aproveita os momentos para que nós possamos melhorar este quadro, né? E com tudo isso, vamos continuar refletindo. Tantas coisas acontecem em enfermidade. São enfermidades e mais enfermidades. Também por isso, vamos gerar acertos de conta com o passado e a enfermidade. As enfermidades são criadas por nós mesmos. Naturalmente, aumenta as enfermidades. Tudo pelo materialismo. O que nós estamos atravessando no momento, essa enfermidade? Materialismo. O materialismo está grande no planeta. Há muitos seres regenerados, convictos em todas as religiões. Mas nós estamos ainda muito ligados ao materialismo. Porque imaginamos assim, você tem que ir a uma determinada cidade que está à sua esquerda 500 quilômetros. Você sai para a cidade com o caminho errado, anda 500 quilômetros para a sua esquerda. Você já observou que você andando 500 quilômetros errado, você vai ter que voltar 500 quilômetros errado para depois você pegar os 500 quilômetros, caminho certo. Então, isso são as coisas que nós temos que parar para refletir, para nós conhecermos a nós mesmos. Se nós não fizermos essas mudanças em nós, nós vamos sofrer por tudo isso, pelo materialismo. Cada vez vamos entender que tudo está em nós, a reforma. Tudo está em nós. Ou conhece a ti mesmo, para nós fugirmos dos arrastamentos da vida e tornar nossa vida melhor, voltamos a dizer, conheça a ti mesmo. Para nós conhecermos, é preciso que nós entendamos o que a vida quer nos dizer. Parar e refletir. Final do dia, se você não teve um tempo, como Santo Agostinho explica aqui, nós sentarmos no final do dia, ao colocar a cabeça ao travesseiro,
dizer o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado hoje. Amanhã tem como eu consertar? Vamos acordar pela manhã, vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria e vamos lidar com a vida de forma diferente. Se nós insistirmos nesses mesmos degraus, vamos lembrar que nós vamos ter que voltar o caminho que nós seguimos errado para poder encontrar o caminho certo. E são as formas que nós vamos nos regenerar, saindo desses costumes que são milenares, são costumes de muitos e muitos anos, milênios de anos que nós estamos vindo errando. E por que tanta enfermidade? Justamente por nós estamos andando em coletivo, nós estamos andando em grandes massas pelo caminho errado. Vejamos assim, é um momento que nós temos que estar em nosso lar orando pelos nossos irmãos que estão na saúde, trabalhando, escolher aquela profissão dentro dos hospitais, ali convivendo com as enfermidades. Nós temos que orar por eles, pelos que fazem segurança, aqueles que já estão dentro de casa, estão tranquilos, reclusos ali, aguardando o seu tempo certo. Nós não vamos ter perigo com a enfermidade, com o coronavírus. Mas aqueles que estão se expostos ao supermercado, à farmácia, à panificadora, vamos orar por eles, pedir a Deus proteção. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão partindo para o plano espiritual através desta enfermidade, ou que já tinha alguma enfermidade, potencializou com esta do momento e veio desencarne, gerando transtorno na família, saudade de quem fica, saudade de quem vai. Então hoje, procurando conhecer a ti mesmo, nós estamos estudando a forma correta de nos ajudar a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos, sem excesso, o necessário. Vamos conhecer porque as coisas acontecem na minha vida, não é porque Deus quer, não. Será que Deus queria aquele deficiente físico em uma cadeira de roda, aquele acamado tantos anos que não consegue sair de lá? Não, de forma alguma. Ele contribuiu para que a lei de efeito, de causa e efeito pudesse acontecer na vida dele. Por isso acontece. Quantas mães insistem na maternidade e não conseguem? Quantas mães querem ser mães e não conseguem? Nem o pai, nem a mãe. Nós temos exemplos lá na nossa casa espírita, como em vários outros tratamentos que se faz espiritualmente, e espiritualmente consegue chegar ao objetivo, materialmente de forma alguma. Então, é preciso que nós entendamos o que está acontecendo conosco. Não é culpar que Deus esqueceu de nós, não é culpar Deus, culpar ninguém. Somos nós. Somos nós que geramos todo o infortúnio em nossas vidas. Não tem ninguém que faz com que as coisas aconteçam para nós. É preciso que nós avaliamos o nosso tempo de vida com carinho. E não podemos ficar presos se aconteceu isso comigo, meu carro furou o pneu, foi porque eu furei o pneu do outro em outra vida. Não. Existem também as coisas naturais da Terra. Você passou em cima de um prego, o pneu já não estava tão bom quanto antes. Então, existem razões. No livro dos Espíritos não tem nosso irmão que subiu na escada, a escada quebrou, relatou que era um espírito. Não, a escada já estava trincada. Simplesmente com o peso ela quebrou. Então, é nós avaliarmos coisas. Então, as enfermidades são de ordem externa. E as enfermidades do corpo são consequências espirituais. Então, tudo que ocorrer conosco vai afetar em nós. Por quê? O pensamento oriundos, o pensamento que nós trazemos do medo, do pavor, do julgamento. Portanto, Cristo nos disse assim: se você olhar uma mulher com mau desejo com ela, você cometeu adultério com ela em seu coração.
Ele disse, com um mau desejo. Ele não disse com um desejo. Porque você pode olhar uma mulher, ou a mulher olhar um homem sem um mau desejo. Com um desejo de quê? De ser sua companheira, de ser a mãe dos filhos e vice-versa. Então nós temos que pensar muito nesta questão, nos recados que o nosso Senhor Jesus Cristo nos passa. Então vamos pensar que essas enfermidades que surgem entre nós são as escolhas que nós fazemos dos nossos pensamentos, geram no quadro patológico todos os distúrbios, todos os descontroles sinistros, graves. Quantos irmãos nossos que estão já tomando remédio psiquiátrico, com a psiquiatria, devido ao quê? Devido ao susto do momento que estamos passando, desequilíbrio. Vamos aproveitar que estamos em casa, vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo e vamos nos cuidar. É o nosso dever, cuidar do corpo e do espírito. Porque me diga assim, me diga o que você pensa, que eu vou dizer quem são suas companhias. São as formas que nós estamos. Mas para quem ainda não pegou a água para fluidificar, ainda dá um tempinho, peça para alguém trazer. Vamos fazer aqui o nosso minuto de vibração, rogar a Deus a paz pelo mundo, que os nossos irmãos que estudam tanto na saúde possam receber as bênçãos, a tantos médicos e enfermeiros no plano espiritual, que possam conscientizar eles do medicamento correto para ajudar os nossos irmãos, assim como nós aqui também. Que abençoe os nossos irmãos desencarnados, que nós, encarnados, estamos passando para o mundo espiritual, sem nenhum controle. Nós estamos voltando para a casa espiritual com grandes dificuldades. São muitos os que desencarnam, muitos chamados, poucos escolhidos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos afirma. Então vamos melhorar nossa conduta, vamos conhecer a nós mesmos, vamos saber por que as coisas acontecem. Então vamos rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos médicos e enfermeiros da vida maior, que possa colocar nesta água o medicamento para nós, transformando em remédio para o nosso corpo e a nossa alma, Senhor. Como pedimos também para os nossos outros vasilhames, nos nossos locais de trabalho, na casa dos nossos familiares. Senhor, abençoe com medicamento os lares de todos os nossos irmãos no planeta Terra. Que todos possam ser abençoados, que a humanidade possa ter calma, que possa ter a serenidade, ter fé em Deus. Nós não podemos negar ao Senhor agora, meu Pai. Nós não podemos pelo medo do desencarne. Temos que cuidar, sim, temos que cuidar. Mas te pedimos, Senhor, como os cristãos na vossa época, nós não te negamos, meu Deus. Nós não te negamos ao Senhor Jesus, de forma alguma. Nós estamos com o Senhor. E se nós tivermos que passar, nós vamos passar confiante em Deus. Pedimos ao Senhor, ao passar de tudo isto, que nós possamos, quando formos liberados aos trabalhos, às igrejas, aos centros espíritas, a todos os templos cristãos, que nós possamos voltar melhor. Quantos religiosos, quantos irmãos orando, ainda não temos o remédio pela nossa fé da cura um para com o outro, porque o Senhor nos disse, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, transporta-te daqui para ali, e as montanhas transportariam. É sinal que o materialismo ainda fala muito alto em nós. Mas nós vamos aqui encerrar nosso Evangelho no Lar, dizendo a todos os nossos irmãos o nosso muito obrigado por nos acompanhar, por estarmos aqui refletindo. Vamos conhecer a nós mesmos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E quem é o mais próximo de mim mesmo? Sou eu. Eu sou o mais próximo de mim mesmo.
Então eu tenho que me amar, porque se eu amar qualquer um outro, a não ser Deus, mais do que a mim, eu vou estar enganando a mim mesmo. Mas lembrarmos que isso tudo é sem excesso. Finalizando o nosso culto, em nome de Deus, vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou para finalizarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E antes de finalizarmos, nós vamos deixar embaixo do nosso link do YouTube, do Instagram, do Facebook, para que os nossos irmãos possam escrever no YouTube, na nossa página, também no site e no Facebook, no Instagram. Nós vamos deixar lá para que possa escrever. O endereço vai estar lá. Nós temos o nosso site também agora, que tivemos o prazer de ter de presente de um grande amigo. Que Deus abençoe ele. Então nós vamos finalizar agradecendo a todos, que tenhamos uma boa noite de descanso. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos permite nesta vida, para que sejamos melhor. Se Deus quiser, amanhã eu posso ser melhor do que fui hoje. Não o dia de amanhã ser melhor, o dia vai ser o que Deus permitir. Eu é que tenho que procurar ser melhor no dia de amanhã. Que Deus abençoe, um abraço a todos e muito obrigado. Que assim seja.